A arte da imperfeição. Algumas pessoas são conhecidas como perfeccionistas. O vocábulo significa pessoa que tem a tendência obsessivamente exagerada para atingir a perfeição naquilo que faz. Realizar o melhor no que se faça é qualidade elogiosa. Contudo, quando beira a obsessão, traz infelicidade à pessoa e aos que convivem com ela. Se for alguém com cargo de chefia, bastante complicado será conseguir uma equipe de trabalho que consiga atender às suas exigências. No trato doméstico, por sua vez, difícil será-lhe atender às expectativas, pois nunca a roupa estará impecável como deseja, ou a comida com o exato sabor, ou os móveis com total ausência do mínimo pó. A pessoa acaba por gerar em torno de si um halo de antipatia e má vontade, porque de antemão todos já sabem que, por mais se esforcem, nunca alcançarão o grau de perfeição por ela idealizado. Conta-se que no século XV, o jovem Rikyu queria aprender os complicados rituais da cerimônia do chá e procurou o grande mestre Takenoju. Para poder aceitar o rapaz, era necessário submetê-lo a um teste. Então, o mestre mandou que ele varresse o jardim. Rikyu limpou o jardim até que não restasse nenhuma pequena folha fora do lugar. Ao terminar, examinou cuidadosamente cada centímetro da areia do impecável jardim. Cada pedra estava em seu lugar, e todas as plantas estavam perfeitamente ajeitadas. Porém, antes de apresentar o resultado ao mestre, Rikyu chacoalhou o tronco de uma cerejeira e fez caírem algumas flores que se espalharam displicentes pelo chão. Mestre Ju, impressionado, admitiu o jovem no seu mosteiro. Rikyu tornou-se um grande mestre do chá, e desde então é reverenciado como aquele que entendeu a essência do conceito de wabi-sabi, a arte da imperfeição. Perceber a beleza que se esconde nas imperfeições do mundo é uma arte. Os tapetes persas sempre ostentam um pequeno erro, um minúsculo defeito, com o objetivo de lembrar a quem olha de que só Deus é perfeito. Assim é a condição humana, e a arte da imperfeição começa quando aprendemos a reconhecê-la e aceitá-la. A sabedoria está em saber viver no mundo, em harmonia com o mundo, respeitando tudo e todos. Perceber a sabedoria divina na diversidade das cores na natureza e na pele dos homens. Por isso, cada criatura é especialmente única em termos de sentimentos e qualidades. Ninguém é igual ao outro, como na natureza, nenhuma folha é exatamente igual à outra. Isso fala da grandeza de Deus. Isso nos convida a sermos compreensivos com as qualidades do próximo que nos serve, que convive conosco, que nos ama. Apreciar a peraltice da criança inquieta, o andar lento e descompassado de quem venceu os anos e avança no novo século, de quem tem a agilidade do vento, de quem traz a cabeça mergulhada em sonhos. Vivamos, portanto, no mundo, amando, servindo e investindo em nosso aperfeiçoamento moral. E aprendamos a olhar as pessoas como sendo as flores da cerejeira caídas de forma displicente, bordando delicadamente o verde gramado, com a certeza de que elas conferem a verdadeira beleza a esse imenso jardim de Deus, chamado Terra. Aflições da alma. É natural neste mundo, com suas necessidades e peculiaridades, que as preocupações com o nosso entorno consumam boa parte de nossas energias. São os compromissos financeiros a serem pagos, as atividades profissionais a realizar, a educação própria e a dos filhos a se construir. Enfim,
São muitos e dos mais variados os compromissos com o dia a dia do mundo. Somados a esses, os que efetivamente fazem nosso compromisso para conosco mesmo. Assumimos outros que são trazidos pelo barco da ilusão e consentimos seu atracar nas praias de nossas vidas. Assim, permitimos-nos ocupar o tempo na luta em glória contra os anos, na ilusão do não envelhecimento, esquecidos de que cuidar do corpo se faz necessário, sendo supérfluos os exageros. Na busca do bem-estar físico, do salário que nos permita a vida confortável, deixamos-nos levar pelo exagero da ganância, pelo excesso da cobiça, usando as horas para amealhar, juntar moedas, ter fortunas. E quando percebemos, toda a nossa vida está voltada para as coisas puramente materiais. Vivemos todas as horas de nossos dias para o mundo exterior, e só para ele. Deixamos-nos lentamente esquecer da alma que somos, do espírito que habita um corpo, e passamos a viver como se fôssemos um corpo somente, sem alma. Como decorrência desse comportamento, as aflições da alma surgem avassaladoras. Descuidada e quase sempre esquecida, ela adoece por abandono e descaso, logo surgindo as aflições como consequência. E rompem assim as distonias mentais, a depressão, a melancolia profunda, o desinteresse pela vida. Muitos afirmam que isso tudo surge do nada, de repente, sem causa externa ou aparente que possa ser identificada. Porém, as aflições que nos tomam a alma são apenas o resultado do longo período de descuido a que nos entregamos. Carentes de valores e estruturas nobres para enfrentar os desafios do mundo moderno, aturdimos-nos e nos afligimos. Como os momentos de reflexão, meditação, autoanálise não se fazem presentes, e ainda o comportamento generoso de solidariedade e gratidão à vida não se tornou hábito, a alma ressequida do investimento no amor facilmente se perturba. Desse modo, se a alma se apresenta aflita, é porque clama mudanças em suas paragens íntimas. Se a mente, reflexo da alma, perturba-se, é porque carece do investimento inadiável de valores nobres. Portanto, antecipar-se aos momentos de desassossego, buscando evitá-los através das atitudes nobres, do bom pensamento e da autoanálise, é atitude de sabedoria e maturidade perante a vida. Anúncios de primavera. Quando florescem os ipês em minha cidade, sei que a geada não tornará a se manifestar nesta estação invernosa. Os ipês floridos, derramando seu amarelo na grama verde em fantasias nacionais, são anúncios da primavera que se prepara para reinar por 90 dias. São como batedores que vêm à frente, verificando as veredas e embelezando as estradas, as ruas, as avenidas e as praças. Recordamos que há cerca de 2000 anos, um homem se ergueu na Palestina, andando pelos caminhos, alertando as populações. Semelhante aos ipês, ele anunciava a nova estação que estava prestes a encher de flores de esperança o mundo. O seu era o anúncio da primavera da renovação. Preparai os caminhos do Senhor. Depois de mim, virá aquele do qual não sou digno de desatar as sandálias. Eu sou a voz que clama no deserto dos corações humanos. E o Batista trazia as sementes fartas de profecias anunciadas há séculos. O rei se encontrava entre os homens e escolheu o palco da natureza para entoar sua canção de amor.
compôs poemas, e somente os corações de boa vontade registraram seus versos na intimidade do próprio ser. Mas os versos ficaram ecoando, levados pelos ventos, repetidos pelas montanhas, acolhidos entre as paredes generosas dos que aderiram ao convite. Convite do amor, convite para amar. Era o auge da primavera. O governador planetário viera para estar com os seus. Estou entre vós como quem serve. Eu sou o bom pastor. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. O pastor dá a sua pela vida das suas ovelhas. Crede em Deus. Crede também em mim. Versos recitados na montanha, no vale, nas estradas, e dedilhados no alaúde do lago de Genezaré. Primavera celestial, jamais igualada. Nos dias que vivemos, novos anúncios se fazem. A era da regeneração se aproxima, e a pouco e pouco se instala. Os arautos se multiplicam, a genialidade retorna ao palco do mundo, e as crianças declamam, versejam, compõem sinfonias e executam peças magistrais em evocações da sublimidade celeste. Gênios avançam estudos nas ciências, sonhando com viagens interplanetárias, em mensagem de vera fraternidade. E outros se debruçam sobre lâminas, livros, em laboratórios, academias, institutos, em investigações que objetivam a cura de males que afligem seus irmãos, o diminuir das dores. Outros mais empreendem campanhas em prol dos que nada ou quase nada têm. As suas preocupações não são os folguedos da infância, mas sim o bem-estar de outras tantas crianças, amigos próximos ou desconhecidos distantes. Primícias de primavera. Primavera nos corações. Primavera de um mundo novo, regenerado. Um mundo em que o homem abandonará as armas que aniquilam e abraçará a lira, a ciência, a arte, o amor. Um mundo que já se faz presente. Como os ipês que bordam arabescos pelo chão, que enchem os olhos e afirmam: a primavera se aproxima. Pensemos nisso e deixemo-nos penetrar pelo hálito primaveril do mundo novo. Escalando o céu. Era uma viagem de férias, mas o pai a desejara transformar em uma viagem de cultura. Por isso, os países que seriam visitados e os locais foram devidamente selecionados. Levava a esposa e os filhos a museus, salas de arte, bibliotecas, universidades, a fim de que vissem ao vivo a história do homem em pinturas, livros, arquitetura. Velhos castelos foram visitados, conservados uns, somente ruínas outros. E o pai se esmerava em apontar detalhes que assinalavam o esforço do homem para defender a sua casa, as suas terras, de outros homens. Ali, o castelo feudal fora erguido em ponto estratégico, permitindo que das torres de vigia se pudesse ver muito ao longe o eventual inimigo que desejasse chegar por via fluvial. Em outra instância, a imponente construção de pedras fora erguida exatamente em local próximo a uma imensa pedreira, facilitando a aquisição da matéria-prima. Entre as ruínas do que fora um castelo imenso, erguido bem no alto, dominando a paisagem, o destaque para a pequenina porta de madeira, quase oculta entre as folhagens. A porta da traição. Ela fora deixada aberta
para que os inimigos adentrassem e tomassem o que era considerado local inacessível. E assim transcorria a viagem, cheia de cores, de vivacidade, história e apontamentos. Mas, depois de terem visitado antigas igrejas de extraordinária arquitetura e riqueza sem par, um dos meninos voltou-se para o pai e fez a pergunta: Pai, por que as igrejas têm torres tão altas? O pai parou um momento. Ele lera muito para ser o guia cultural naquelas férias. Esmerara-se em aprender sobre arquitetura, pintura, história. Mas não se lembrava de nada ter lido a respeito. Recordou-se com rapidez da visita à igreja de Saint-Michel, no monte de mesmo nome na Normandia. Ali, a estátua do arcanjo São Miguel culmina na torre de 32 metros. Rapidamente ainda rememorou outras igrejas visitadas, algumas erguidas em locais altos, privilegiados e com suas torres escalando o céu. E estava pronto para abrir a boca e falar da arquitetura, da influência dos estilos, quando o filho menor falou: Ora, é simples. As igrejas têm torres pontudas para levar mais depressa as orações das pessoas até Deus. É como torre de transmissão de rádio. Resposta simples de alguém que lembrou que os templos visitados, muito antes da riqueza arquitetônica, dos arabescos, dos estilos dessa ou daquela época, são locais de oração. Templos que o homem ergueu através dos tempos, em todas as épocas, no intuito de ter um local para falar com Deus. Um abrigo, um refúgio para dialogar com a divindade. E se Jesus ensinou que o templo devia ser o do coração e o altar o da consciência de cada um para o diálogo com o Pai de todos nós, justo é perceber que o homem sempre buscou esse contato com o Criador. Assim, utilizemos nossa mente e coração para erguer torres que atravessem os céus pelos poemas da oração. Essas torres, com certeza, serão inigualáveis em altura, porque os versos viajarão pelas antenas do pensamento até o Pai amoroso e bom de toda a humanidade. Final feliz. Ela sempre chora nos finais felizes dos filmes. Romances, dramas, comédias, épicos. Mesmo os chamados água com açúcar fazem seu coração sorrir. E é esse sorriso da alma que toda vez provoca a chuva dos olhos, como ela mesma denomina. Diz que ali estão respostas para a vida, que estão segredos jamais revelados antes, e que só a magia da sétima arte os pode desvendar. Ela é realmente apaixonada por cinema. Mas, muito mais do que uma simples admiradora, é alguém que busca trazer para a sua vida aquilo que a grande tela mostra. Cada final feliz, cada bela mensagem apresentada numa dessas produções, considera um recado dos anjos, uma inspiração divina para que tenha forças, para que acredite na vida e na beleza das coisas. Cada beijo apaixonado, cada abraço apertado, lhe constitui um convite da vida, uma oportunidade que a existência lhe oferece para sonhar. Tudo que nossa imaginação alcance pode ser vivido, e quem sabe, muito mais do que isso, pois que nossa imaginação, nossos sonhos, ainda podem ser muito maiores e belos do que hoje são. Ela é alguém que todos certamente gostariam de conhecer, pois só de estar ao seu lado, de ouvir suas palavras inflamadas, de ouvir o otimismo na sua expressão mais pura, nos proporciona um bem muito grande, como o faz a todos aqueles que a conhecem.
Talvez a mais importante lição que ela tenha trazido à humanidade seja a certeza de que todos nós, sem exceção alguma, teremos em nossas vidas um final feliz. E que se ele ainda não veio, e talvez não venha nesta existência, não em toda sua essência, está guardado para o futuro, para o porvir do nosso ser imortal. Ela ainda afirma, para não vermos nestas palavras consolos tolos e poéticos para alguém em sofrimento, mas a certeza mais certa deste mundo, pois estamos todos destinados à felicidade. Perceba melhor estas belas mensagens do cinema, aconselha. Nelas podem estar respostas a muitas de suas perguntas e também muitos caminhos que aguardam por seus passos. Você deve estar curioso para saber quem é ela e onde poderá encontrá-la para, quem sabe, conhecê-la. Pois bem, desde que esta mensagem, em homenagem a ela, deve ter um final feliz, dizemos que ela está mais próxima do que você imagina. Podemos arriscar a dizer que ela está no coração de muitos de nós. Ela é uma velha amiga, chamada Esperança. A arte de saber esperar. Eis o que é a esperança. Porém, esse esperar não é sinônimo de acomodação, de passividade. É um esperar dinâmico, pois age constantemente em busca do que deseja e guarda no coração a certeza feliz de encontrar. Esperança é sublime lâmpada acesa no coração. É luz que ilumina as grandes noites da vida. Ter esperança é acreditar. Um acreditar maduro e não cego. Um acreditar que passeia pelas melodias da razão e do sentimento com maestria única. Mãos aveludadas de Deus. Ele estava no ônibus urbano. Jovem, vestia a camisa 10 da seleção de futebol. O amarelo se destacava na condução lotada. Chamou atenção a criança que ele trazia ao colo pelos gritos estranhos que emitia a espaços regulares. Denotava ser portadora de deficiência, algum problema que na qualidade de leigos não identificamos. O menino demonstrava ademais ter problemas neurológicos graves, pois se mantinha um tanto relaxado no colo paterno, os braços ao longo do corpo, a cabeça pendendo para um lado. Vez ou outra, o corpo projetava-se para a frente, num movimento de queda como se a gravidade lhe lançasse um apelo, ao qual ele acedia sem resistência. O pai, sem alterar-se ou demonstrar inquietação, tornava a acomodar o filho, secando-lhe a baba com delicadeza, preocupando-se com seu conforto. Nenhum sinal de enfado. Ao contrário, infinita ternura em cada gesto. Chegado ao destino, ergueu-se do banco onde se assentava. Tomou seu fardo precioso nos braços, acomodou-lhe a cabeça em seu ombro direito, sob as reclamações insistentes do garoto. E lá se foram os dois, parecendo um só, ambos de camisa amarela. Um ereto caminhando firme, debaixo do sol de inverno, gargalhando luzes douradas. O outro, utilizando-o como apoio para seu frágil e desengonçado corpo. Quanto amor em poucos gestos! Quanta ternura em cada ação! O menino, exteriormente, não denotava perceber os cuidados de que era alvo. No entanto, ao olhar mais atento, não escapava o fato de que as expressões dos sentimentos amorosos o acalmavam. É como se a ternura tecesse uma rede para nele embalar o ser deficiente e indefeso. Lembramos de quantos pais e mães existem na Terra, bordando carinho na vida de filhos dependentes, filhos portadores de deficiências físicas e mentais. Pais e mães que abraçam filhos de tal sorte alienados
que jamais nesta vida lhes manifestarão gratidão por qualquer forma. Filhos com problemas, seres amados, almas que se reencontram sob o pulsar do amor e a grandeza das renúncias. À noite, quando deixam os corpos em despreendimento parcial pelo sono, pais e filhos se encontram em jardins espirituais, entre abundância de flores, perfumes e cores. É ali que o espírito do filho abraça e chora de emoção. Obrigado, pais queridos, por me ampararem. Botão de flor defeituoso na primavera da vida. E os pais, entre carinhos, respondem: Filho amado, conta conosco. Seremos na terra, nesta vida, tuas pernas, teus braços, tua mente. O amor que nos une supera toda dificuldade. Depois retornam aos corpos físicos. E quando a manhã se espreguiça e o sol estende sua colcha dourada sobre o dia nascente, eles abrem os olhos na carne e reiniciam suas lutas. Benditos sejam os que amam, os que agasalham outras vidas, renunciando às suas próprias. Benditos sejam pais e mães da terra, mãos aveludadas de Deus no planeta, sustentando vidas débeis. Música celeste. Por um momento, imagine a grandeza do cosmos. Estimam os cientistas que há quase 14 bilhões de anos houve uma explosão de luz e nasceu o nosso universo. A ciência chama isso de Big Bang. Para os espiritualistas, ali está a presença de Deus, criando todas as coisas, pronunciando as doces palavras: que se faça a luz. E a luz se fez. Bilhões e bilhões de sóis passeiam solenes na sinfonia dos mundos. Em torno desses sóis, trilhões de planetas, satélites e asteroides executam a dança silenciosa das harmonias celestes. Giram planetas sobre si mesmos, giram em torno de sóis. Giram os sóis e seu cortejo, acompanhando o caminhar das galáxias. Ritmo e graça em toda parte. Aqui e ali um cometa, asteroide obscuro, se aproxima de uma estrela. E de repente é invadido pela luz. Eis que se acende inteiro, como um fósforo cósmico. Então se vai, arrastando sua cauda de poeira e gás, a semear a vida pelos mundos. Mas, em um desses trilhões de planetas, sob a luz amarela de um sol, os moradores de um certo planeta, a Terra, se orgulham de ser maiores que os demais. Vista do espaço, a Terra é um pequeno grão de areia, lindo, que passeia seu azul pelo espaço infinito. Mas seus habitantes são como crianças, brigando sempre, acreditando-se senhores da vida, donos dos céus. Ah, se pudéssemos nos ver no conjunto do universo, minúscula gota no grande oceano da criação. Certamente seríamos mais humildes. Não daríamos tanta importância aos pequenos problemas do dia a dia. Talvez fosse mais fácil perdoar, esquecer, apagar as mágoas. Se víssemos nosso mundo como translúcida bolha de sabão que flutua em meio ao pontilhado das estrelas, quem sabe aprenderíamos a reverenciar mais a obra divina. Estenda os seus olhos para o espaço. Nas luzes azuis que piscam a milhares de anos-luz, veja a assinatura do grande Criador de todas as coisas. Deus, nome divino que enche de luz e de música as nossas existências pálidas. Deus, quanta grandeza em ti, sublime Pai de todas as coisas. Deus, ao teu sopro de vida, nascemos como espíritos. Cumprindo tuas leis, mergulhamos no corpo tantas vezes e construímos uma trajetória
em que as experiências se somam e nos enriquecem de sabedoria. Senhor, eis-nos aqui. Somos tuas crianças que dirigem para ti olhos confiantes. Se ainda somos tolos, se ainda somos frágeis, ensina-nos a ser fortes e sábios. Inspira-nos ainda uma vez a lição da fraternidade universal, para que o amor faça morada em nós. Inspira-nos para que a alegria nos contagie a alma, para que a paz se asile em nossa casa mental, para que sejamos dignos de ser chamados filhos teus. Os mundos são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Moradas da casa do Pai no imenso universo que ainda nos cabe descobrir, explorar, admirar. O Caderno Infinito. Você já encontrou um caderno antigo com anotações suas? É sempre um acontecimento curioso, pois nos remete a um determinado momento em nossa história que ficou ali, gravado. O que estávamos sentindo ou o que estávamos aprendendo, ou simplesmente anotações importantes naquele contexto temporal. Porém, o mais comum é que depois de preenchermos todas as folhas de um caderno e aqueles escritos não nos interessarem mais, simplesmente o descartemos. Em resumo, um caderno só pode ser utilizado uma vez, como se ele só tivesse uma vida. Isso, porém, não é mais verdade, graças à tecnologia que a cada dia nos traz novas surpresas. Uma empresa norte-americana criou um caderno inteligente, um caderno que não tem fim. O Rocketbook, como é chamado, utiliza uma tinta sensível ao calor e é controlado por um aplicativo. Basta colocá-lo por 30 segundos no micro-ondas para que as anotações sejam apagadas do dispositivo. Mas podemos perguntar, de que adianta? Perde-se tudo? Não, de forma alguma. Antes de apagá-las, ele as converte em documento digital e as armazena em sistema de nuvem no aplicativo. Genial! O caderno volta a ser novo, em branco, porém, tudo o que ele já recebeu de anotações está lá, com ele. Assim ocorre conosco, espíritos imortais, e com nossas diversas encarnações. Cada vez que nascemos caderno em branco. Temos chance de reescrever nossas histórias, de reescrever nossos caminhos. Nos são dadas novas oportunidades. Quanto mais belo for o conteúdo escrito nas folhas de nosso caderno, mais belo será o que levaremos para a nuvem ao final da vida. Nada que vivemos se perde. Todas as experiências, os aprendizados, as lembranças, os amores, os ódios, as dificuldades, ficam ali armazenados. Ao retornar para a nova encarnação, o caderno estará em branco novamente. Mas tudo que temos da nuvem nos influenciará sempre, e por vezes nos fará lembrar das razões de estarmos aqui. Algumas vezes teremos impressão desse caderno ser o primeiro, principalmente na infância. Mas quando algumas tendências começarem a surgir sem explicação, nos diferenciando significativamente dos demais, perceberemos que já fizemos e guardamos anotações em muitos cadernos antes deste. Somos infinitos. Tivemos um início que vai longe no tempo. Hoje estamos iniciando um despertar que nos elevará para um novo patamar de consciência. Estamos começando a ter condições de saber quem somos.
Estamos começando a ter condições de saber aonde devemos chegar e por quê. Só uma vida espiritualizada nos leva nesta direção. Só uma vida amorosa nos eleva acima dos problemas do mundo. Mergulhados na matéria em que estamos, precisamos aprender a utilizá-la como um instrumento e não mais nos deixarmos ser dominados por ela. O materialismo é invenção nossa, de nossos vícios. Ele nunca precisou existir. Então, agora que acordamos e entendemos, pensemos e atuemos como seres inteligentes e amorosos que somos. Inteligência e amor sempre estiveram escritos na contracapa de nosso caderno infinito como objetivos maiores de nossa vida. Nós é que nem sempre tivemos a curiosidade de olhar. O endereço certo. O jovem rapaz fazia os últimos preparativos para a viagem que se avizinhava. Ficaria distante da família, do país, na busca de novos desafios profissionais. Estava às portas de iniciar uma nova fase da vida, na qual precisaria se afastar do lar, dos amigos. Pela primeira vez, pensava ele, estaria sozinho, dono de si e de seu destino. Os 20 e poucos anos davam-lhe o combustível para correr em busca dos sonhos e das aventuras, no desejo natural de se descobrir e descobrir a vida. Certo dia, o avô o chamou, pois queria ter com ele uma conversa antes de partir. Recebido entre abraços e brincadeiras carinhosas, o velho senhor o convidou a ouvi-lo, pois tinha um último conselho a lhe dar antes da viagem. O jovem, afeito aos cuidados naturais do avô, imaginou que seriam as falas de sempre. Aqueles conselhos para se cuidar, mandar notícias e outras coisas do gênero. Sentou-se e esperou. Contudo, com o peso da sabedoria que os anos lhe possibilitavam, o avô o olhou profundamente nos olhos e lhe disse: Meu filho, por onde quer que você vá, não importam os caminhos e possibilidades que a vida lhe oferte. Lembre-se de nunca perder o endereço de sua casa. O rapaz achou a princípio que se tratava de alguma brincadeira, ou mesmo que o juízo do avô falhara por alguns instantes. Afinal, como ele iria esquecer o nome da rua, o número da casa que lhe fora lar por toda a vida? Como assim, vovô? Perder o endereço de casa? O senhor acha que eu não vou me lembrar onde moro? Depois de uma pausa natural, o ancião explicou: Meu filho, muitos serão os convites que lhe chegarão, e cada convite será uma bifurcação na estrada de sua vida. Você terá a opção de ir para um lado ou para outro. Terá sempre a chance de dizer sim ou de dizer não. A sua resposta para cada convite é que definirá o rumo de sua caminhada, o destino que você estará construindo para si mesmo. Assim, quando tiver dúvidas, quando se perguntar se vale a pena isso ou aquilo, lembre-se do endereço de sua casa. Lembre-se dos valores com que foi educado. Lembre-se de que é aqui que você aprendeu a ser honesto, honrado, solidário com o próximo, a ser uma pessoa de bem. As propostas que o afastarem da sua casa, tenha certeza, não valerão a pena. Não importa se possam assinar com sucesso, conquistas, dinheiro ou reconhecimento social. Escutando as valiosas palavras do avô, o jovem emocionado o abraçou, guardando na alma a lição. Os valores recebidos no lar deverão nos acompanhar vida fora, aonde quer que nos conduzam nossos passos e nas mais diversas circunstâncias. Sorria-nos o sucesso ou as momentâneas nuvens do fracasso. Os conselhos dos que nos antecederam na jornada reencarnatória devem nos merecer acurada reflexão, uma vez que, tendo experienciado determinadas lutas,
Eles têm, além do peso natural dos anos, a própria vivência a lhes guiar as palavras. Pensemos nisso. Fiquemos atentos às ponderações dos que nos querem bem e somente desejam que sejamos felizes nesta vida, sob a bandeira da honestidade e da dignidade. O peso da alma. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate? De algumas moedas? De um beija-flor? Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? Quem traz estas reflexões é o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, em seu longa-metragem 21 gramas. O título do filme é inspirado numa possível constatação do exato peso que perdemos na hora da morte, que seria o peso da alma. Essa teoria teve sua origem nas pesquisas nada convencionais realizadas por um médico alemão no final dos anos 80. O clínico trabalhava numa enfermaria onde se encontravam diversos pacientes terminais. Seus estudos baseavam-se na colocação de balanças de grande precisão nos pés dos leitos dos pacientes e na constatação de que depois de sua morte, seu peso era decrescido de exatos 21 gramas. Segundo os estudos, em todos os pacientes, independentemente das razões que levaram ao óbito, independentemente de sexo ou peso, o valor perdido na balança era sempre o mesmo: 21 gramas. Não nos cabe julgar da veracidade, dos métodos e dos resultados dessas pesquisas, embora suas conclusões sejam deveras interessantes. Elas são apenas um belo pano de fundo para algumas reflexões mais profundas. O que levamos desta vida? O que deixamos aqui? O que perdemos ao partir? O que ganhamos depois de todo um existir na Terra? Em primeiro lugar, poderíamos afirmar com certeza plena que em 21 gramas não há possibilidade de espaço para os bens da matéria, para as riquezas do mundo. Esses instrumentos que recebemos apenas como usufrutuários enquanto habitamos a Terra. Pensando nesse sentido, vamos entender que nos 21 gramas também não cabem as posições sociais ocupadas no mundo, mas somente aquilo que a alma pode aprender exercendo-as. O aprendizado é leve, o conhecimento é leve, as qualidades morais da mesma forma, e por essa razão podemos levá-los conosco nesses poucos gramas de bagagem que nos são permitidos carregar daqui. Há lugar para os sentimentos, muitos sentimentos. Alguns deles são pesados e espaçosos. Poderíamos dizer, como as mágoas, as tristezas, as culpas, e quando insistimos em levá-los, percebemos o grande volume que tomaram. Mais tarde, concluímos que existiam muitas outras coisas que poderíamos ter transportado conosco no lugar deles, e não o fizemos. Então, lamentamos. Lugar para as realizações? Sim, também para os pequenos e grandes momentos de alegria. E não poderíamos esquecer da bagagem mais leve e menos volumosa de todas, para a qual há quanto espaço desejarmos: o amor. Todo o amor que pudermos levar e todo o universo que vem com ele. Nos 21 gramas vão nossas verdades e ficam nossas mentiras. Vão os sonhos a realizar e a felicidade por aqueles já realizados. Ficam as preocupações fúteis, os desgastes tolos. Vai a saudade, junto da esperança e certeza de reencontros. Fica a imagem do espelho, de um reflexo que chamávamos de eu.
Nos 21 gramas pode ir nossa maturidade e ficar a ignorância. Ou carregarmos ainda o ignorar, deixando aqui a oportunidade do saber. Tantos anos de vida, tantas experiências, tantas coisas que aconteceram, e tudo que podemos levar pesa tanto como um colibri. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate, de algumas moedas, de um beija-flor. Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? O sorriso da fé. As cirurgias em crianças pequenas deixam todos, mas principalmente os pais, com o coração na mão. Entregar a vida de um amado seu nas mãos de um estranho é uma tarefa das mais doloridas. No momento ele está ali com você, brincando, abraçando, se divertindo, sem saber o que o espera adiante. Logo mais, está numa maca hospitalar, desacordado. Anestesia geral. Talvez seja a primeira lição de desapego que a vida dê aos pais. E foi assim com aquela menininha de 3 anos. Chegou no hospital serelepe às 7 horas da manhã, como se fosse um dia normal de brincadeiras. Como a maioria das crianças, ela não gostava muito das consultas médicas, em que o doutor ou doutora ficava revirando-a de cima para baixo, de baixo para cima, cutucando aqui, medindo isso, medindo aquilo. Se pensasse como adulto, certamente perguntaria: como esses médicos encontram tantos orifícios em mim para colocar esses instrumentos estranhos e gelados? Então, quando viu seu pediatra todo paramentado, de máscara, touca, jaleco, percebeu que algo estranho estava acontecendo. Encolheu-se, olhou para a mãe e o ficou encarando. Os pais que a haviam preparado há alguns dias, explicando o que iria acontecer, voltaram a dizer com palavras simples que aquele tio iria ajudá-la a respirar melhor, a ficar menos doente. Não mentiram, nem enganaram a criança, dizendo que não iria doer. Sabendo do pós-operatório, sofrido para os pequenos, explicaram que estariam ao lado dela quando voltasse a acordar, e que a dor iria passar. E lá foi a mãe carregando a menina até a cama cirúrgica, onde seria sedada. O receio seria a reação dela quando desse conta de que estava num centro cirúrgico. Porém, ela surpreendeu a todos. Deitou-se calmamente. No ambiente havia outros profissionais, e quando lhe colocaram a máscara com o sedativo, ela ergueu os olhos, abriu um sorriso enorme e então cerrou as pálpebras. Mais tarde, o anestesista residente, encantado, dirigiu-se à mãe e relatou: que anjinho! Nunca ganhei um sorriso tão verdadeiro assim. Ela confiou neles. Ela confiou nos pais. Ela confiou. Como anda a nossa confiança em Deus? Será que enxergamos o Criador como esse médico experiente que sabe o que faz, a quem entregamos nossas vidas? Às vezes, o entendemos da mesma forma que uma criança de 3 anos entende o conhecimento de um profissional de décadas de experiência. Quase nada. E isso é perfeitamente normal. Essa criança vai crescer e um dia vai compreendê-lo melhor. Mas enquanto não o compreende, pois não o conhece, ela tem os pais para lhe dizer: pode confiar. Ela tem os pais para lhe mostrar a verdade do que vai acontecer, a verdade adaptada à sua realidade. É assim conosco. É assim com a verdadeira religião, a que nos liga ao Criador através do sentimento e da razão. O sorriso da fé é a certeza de que tudo o que nos acontece é para nosso bem, gostemos ou não, seja agradável ou não. A fé nos dá uma visão mais ampla sobre a existência,
Ela nos tira da caverna e começa a nos mostrar a luz lá de fora. Senhor dos mundos. Senhor dos mundos, Criador das estrelas, artista inigualável que idealizou o universo como palco mais excepcional, dispondo sóis coloridos em toda a sua extensão, a fim de que sua criação ficasse amplamente iluminada. Sua primeira ordem foi: faça-se a luz. E a luz foi feita. Spotlights acenderam em todas as bandas de um universo sem fim. E nesse feérico cenário, ele continuou a criar. Pensou em todos os detalhes. Alguns deles que os seres que criou ainda nem descobriram totalmente, porque ele desejou que toda sua obra fosse amada, que eles aprendessem a descobrir a beleza por si mesmos. E para isso, necessário que crescessem em inteligência e sentimento, que desenvolvessem a arte da observação, do esmiuçar detalhes, de ler nas entrelinhas de uma criação complexa e grandiosa. Criador incriado, desejou compartilhar o seu poder, e então depositou uma centelha de sua própria essência em cada um dos seus filhos, conferindo-lhes a possibilidade de cocriarem com ele. Inigualável em todas as concepções, não se cansa de engendrar novas cores, matizes diversos para engalanar o infinito. E quanto mais o homem se aprimora, estuda e alcança certas dimensões, levantando a ponta do véu da ciência, da observação, da arte, dá-se conta de que o infinito o aguarda. Que infinitas são as formas de vida, as belezas da criação. Porque o Criador é incansável em todas as suas potências. A cada minuto, a cada hora, estende-se o universo para além de fronteiras inimagináveis. Novos mundos surgem, galáxias, sistemas solares incessantemente. Senhor de toda a criação, poderia ter idealizado que os seres o venerassem em contínua e perpétua adoração. A ele pertenciam e pertencem todas as leis. Poderia ter estabelecido normas que exigissem subserviência de todos os seres. Contudo, preferiu o doce nome de Pai. Dessa forma, criou-nos espíritos imortais, alimentados pelo seu próprio hálito de eternidade. Dotou-nos da capacidade de amar semelhante a Ele mesmo. E quando descobrimos isso, escrevemos nos versos iniciais do primeiro livro bíblico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança na sua capacidade de criar, semelhança na arte de amar, semelhança no próprio existir que jamais se extingue. Senhor das estrelas, Senhor da vida, em sua onipotente sabedoria, estabeleceu leis que ninguém pode driblar, absolutas, únicas, impecáveis. É por isso que os mundos cantam sua glória perenemente, enquanto bailam em suas próprias órbitas, movendo-se pelo espaço, viajando sem cessar num universo que não tem fim, semelhante ao seu Criador, sem fim. Sabedoria excelsa, criados por amor, criados para amar, co-criadores com Ele. Quando o manto aveludado da noite, coalhada de estrelas, se estender e olharmos para o céu, louvemos a grandeza de Deus Criador. Contemplando os tantos sóis que nos aguardam no infinito, agradeçamos ao Pai de bondade o nosso existir e digamos: logo mais vos haveremos de alcançar. Estamos a caminho. A imortalidade é nosso destino.
Sou eu. Na gloriosa manhã daquele domingo, mulheres piedosas que haviam observado que o corpo de Jesus, retirado às pressas da cruz antes que se iniciasse o sábado judaico, não fora convenientemente preparado para o sepultamento, foram ao túmulo. Desconheciam elas que fora montada a guarda ostensiva a pedido dos sacerdotes do templo e a mando de Pilatos. E nem cogitavam como haveriam de remover a grande pedra que fechava a sepultura. Simplesmente dispuseram-se à tarefa e iniciaram a caminhada. No trajeto, Joana de Cusa, Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João, detiveram-se na cidade para adquirir aromas e faixas de linho a fim de oferecer ao corpo do Mestre as dignas homenagens. Maria Madalena foi à frente. Antes de vender seu palacete e dispensar seus servos, inclusive os perfumistas que tinha a seu serviço, separara essências preciosas que com ela levara para a nova vida. Agora as trazia para o conveniente preparo do corpo do Mestre tão amado. Eram ungüentos e perfumes, conforme exigia o costume. Ao chegar ao local do sepultamento, ela observa a pedra removida, o sepulcro vazio. Sai a chorar, tentando entender o que poderia ter ocorrido. Alguém removera o corpo? Alguém o furtara? Para quê? E onde fora depositado? Vendo um homem de costas, imaginando ser o jardineiro que cuidava das rosas silvestres e do local, o interroga: para onde levaram o corpo do meu senhor? Ele se volta, todo em luz, tangível e vivo. É ele, é Jesus. Ela se lança ao seu encontro de braços abertos. Deseja abraçá-lo e afogar naquele seio bendito a tristeza das últimas horas e a imensa saudade que lhe oprime o coração. Ele a detém. Não me toques, ainda não fui para meu pai. Radiante de felicidade, ela retorna à cidade para dar a notícia da ressurreição gloriosa. Jesus vive, eu o vi. À exceção de Maria, mãe de Jesus, presente entre os discípulos no cenáculo, os demais se mantêm incrédulos. Pedro e João se dirigem ao túmulo a fim de constatarem da veracidade da notícia. Haveriam de vê-lo e com ele conversar os discípulos a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. E nos dias que se seguiram, os seus lhe receberam a visita, entre a surpresa e a admiração. Ele retornara do país da morte, vencendo a megera tão temida. Morto, sepultado, ressurgido. E sua identificação, qual o fizera no poço de Jacó para a mulher samaritana, se repetiria em muitas ocasiões. Sou eu, Jesus de Nazaré, que foi erguido no madeiro da infâmia. Sou eu, o Cristo, que representa a resposta do Pai aos filhos sofridos do planeta. Sou eu, aquele que transformou a cruz do martírio em um hífen de luz, ligando o céu das benesses espirituais à terra sofrida dos homens. Sou eu, conforme expressara tantas vezes em seu messianato. Sou eu o caminho que leva ao Pai. Sou eu a verdade que liberta e a vida autêntica, a luz do mundo. Eu sou o Rei da vida que venceu a morte. Eu sou o Senhor dos Espíritos. Ouvi-me. Sou eu. Um artista de imaginação delirante. Você já observou alguma vez um caracol andando com sua casa às costas? A concha, em verdade, lhe abriga os órgãos e é uma proteção extra contra a desidratação e os predadores. Em condições adversas, o caracol recolhe o pé e a cabeça para dentro dela.
Sela a abertura com um muco espesso, podendo circular as superfícies. Por isso, o encontramos preso a troncos, folhas ou muros. O caracol é um dos moluscos mais comuns. Contudo, existem muitas espécies que calcula-se vivam no mar há cerca de 550 milhões de anos. O que encanta em verdade nessas criaturas de corpo mole é exatamente a sua proteção, a concha calcária. Existem colecionadores que pagam fortunas por algumas dessas preciosidades. As formas, as cores, o brilho são inigualáveis. A superfície das denominadas conchas cipréias, por exemplo, levou os navegadores portugueses, que as encontravam de forma abundante na costa africana, a pensar que era a partir delas que os chineses fabricavam a porcelana. Daí o seu nome popular de porcelanas. Uma variação dessa espécie foi definida por um estudioso como uma obra de arte somente concebida por um artista de imaginação delirante. Ela traz no dorso um padrão que faz lembrar um delicado mosaico de uma antiga civilização, ao qual se sobrepõem misteriosas manchas escuras. Apresenta ainda um mosaico de ladrilhos menores e mais esparsos. Finalmente, a base mostra pintas escuras num fundo quase branco, semelhantes ao que se vê na zona do ventre de muitos felinos, como o leopardo e o jaguar. Nativa do Oceano Índico, existe também na Austrália, e o seu tamanho varia entre 2 a 8 centímetros. Existem também as conchas em forma de cone, que incluem centenas de espécies distribuídas por todo o mundo. Coloridas por fora, têm o interior raiado de madrepérola. Maravilhas infindáveis da natureza. Conchas caprichosas, com imagens em alto relevo, que representam um rosto que parece ser de uma mulher, ou a que se assemelha a uma imagem de Cristo, alcançam no mercado o valor de até 3 milhões de euros. O homem pode tomar dessas belezas e as polir, enaltecendo ainda mais o seu aspecto. Contudo, as mais de 50 mil espécies existentes apresentam sutilezas, detalhes únicos, que extasiam os colecionadores e os fazem desejá-las. Muitos homens se dedicam a encontrá-las, recolhê-las, classificá-las, estudá-las. Alguns pelo puro prazer de decifrar e admirar os mistérios da natureza. Outros pelo valor que podem adquirir no mercado. E existem aqueles que, admirando tais belezas, somente recordam do artista de imaginação delirante e erguem louvores ao Senhor da vida, a quem idealizou tudo isso, inesgotável em sua criação. Esses cogitam que, enquanto o homem dorme, Deus esculpe arabescos nas conchas e inventa novas cores para as enfeitar. Em oração exclamam: Senhor Deus, Pai dos céus e de toda a terra, ajuda-nos a entender a tua grandeza. Permite-nos agradecer a riqueza que nos ofereces, a oportunidade do estudo e o prazer do descobrimento. Afinal, neste dia que apenas desponta, que maiores maravilhas ainda nos reservas? O que fizestes, Senhor dos mares, enquanto nós dormíamos? Um pouco de sol no escuro do quarto. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto, disse certa vez um poeta inspirado a homenagear essa figura inigualável que o Criador escolheu para nos receber na terra. Ainda há tanta escuridão nos quartos de nossa alma, que qualquer pouco de sol faz verdadeira clareira de esperança. São tantas incertezas, tantos medos, tantos ódios,
tantos vícios numa meia-noite que parece congelada no relógio. O tempo da escuridão parece que passa lento, ou não passa. Alguns desistem de tudo, mas depois descobrem que é impossível fugir de si mesmos. E o breu continua. Mas Deus não deseja a escuridão. Aliás, para Ele, ela é apenas a luz que ainda não é, ou vir a ser lumen. Por isso enviou ao mundo as mães, suaves raios de sol na escuridão de nossas vidas. O amor da mãe verdadeira, é o mais próximo que encontramos do amor do Criador. Por isso é tão luminescente. Em primeiro lugar, Ele recebe, Ele acolhe, quem quer que seja, sem julgar, sem questionar, sem medir esforços. Esse amor sustenta, não desampara, cuida, olha, amamenta, protege. Mais tarde, orienta, educa, direciona, ensina. Muitas vezes socorre, atende, ampara. E enquanto vai fazendo isso, sem pedir nada em troca, vai mostrando ao mundo como se deve amar. O raio de sol, além de iluminar, vai provocando em cada um a vontade de ser luz, como se nos lembrasse que somos feitos para brilhar, ou feitos para amar. Quem passa pela experiência da maternidade jamais é a mesma. Tem a oportunidade de viver o amor num grau absolutamente encantador. Muitos ódios de séculos se desfazem através da maternidade bem atendida. Mágoas milenares perdem forças dia após dia, mediante a envergadura moral desse tipo de amar. Um amar que não tem volta, que jamais se esquece. Mesmo vivendo diversas vidas, você sempre irá se lembrar desta, que é hoje sua dedicada mãe. São amores que ficam gravados nas telas da alma, como a pintura dos grandes artistas, das quais jamais se esquece. São fotografias que tiramos com o coração e colecionamos através dos séculos. E quanto mais álbuns de mães nós temos, mais gratos somos à vida, ao Criador. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. E quem não abraça essa missão com a seriedade e paixão que ela merece, perde chance inestimável de existência. Perde a oportunidade de servir ao mundo como Cristo tão bem serviu, sem interesses próprios, sem egoísmo, sem orgulho algum. Carregar alguém nos braços enquanto esse alguém ainda não sabe caminhar é gesto grandioso, é gesto divino, é simbólico também. Simboliza o amor daquele que é maior carregando o menor, não o desmerecendo, não o humilhando, mas o promovendo, e depois, a seu tempo, ensinando-o a andar por si só. Jesus fez isso conosco. Jesus é o irmão mais velho, ao mesmo tempo, pai e mãe, pela experiência e pela segurança que transmite. Ele ainda está conosco e sorri emocionado toda vez que percebe a grandeza do amor no coração de uma mãezinha do mundo.